Deus abençoe, uma excelente semana para cada um dos ouvintes. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui com pessoas que amam a palavra de Deus, que amam a Deus, que amam a obra de Deus, pessoas de diferentes denominações. A pergunta é: deve-se consagrar pastoras ao ministério? A mulher tem ministério para a pregação da palavra? Porque nós vemos muitos ministérios pastorais, muitos ministérios, denominações, consagrando mulheres, colocando no ministério como obreiras, missionárias, pregadoras, conferencistas. Mas isso realmente é bíblico? Eu creio que eu estou falando aqui para pessoas que creem na palavra de Deus. Então vamos perguntar para a Bíblia e vamos fazer aqui, vamos tentar a ajuda do Espírito Santo para harmonizar a palavra. E que o Espírito Santo possa descer nos nossos corações e descer na sua palavra e nos dar a interpretação correta da Escritura. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 em diante. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 ao 37. 33 diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Algumas traduções estão de confusão, que é a mesma coisa. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Quer dizer, a palavra falar, irmãos, ela é a mesma palavra que se dá para pregar. Ela é a mesma coisa. Falar e pregar são coisas iguais. Agora, ele diz, como diz a lei. Na lei, a Bíblia Deus escolheu sacerdotes que vieram através de Arão e seus filhos. Ali foi instituído o sacerdócio. O sacerdócio no Antigo Testamento é o mesmo ofício que um pastor no Novo Testamento. Amém? Então, Paulo está dizendo, assim como diz a lei, diz também na graça. Tanto na lei como na graça, o sacerdócio ele é instituído por pastores. Amém? Vamos continuar lendo. Diz assim, como em todas as congregações, tá bom? Permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, não ensinar, aprender. Não ensinar, aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja, isso é pregar. Então, é vergonhoso, a Bíblia diz, E o apóstolo Paulo continua dizendo, acaso a palavra de Deus originou-se de vocês, mulheres? Então, aí você volta lá no princípio e veja que Deus falou com Adão. E deu os mandamentos para Adão, depois Deus falou com Abraão, depois Deus falou com Jacó, Deus falou com Elias, com Moisés, com Arão, Deus falou com todos os profetas, os pequenos, os menores, até que Jesus veio à terra e escolheu 12 apóstolos. Repara bem que Jesus não escolheu nenhuma mulher. Você nunca se perguntou porque entre os 12 apóstolos não existia uma mulher? Mas 12 homens. Então ele está dizendo, acaso a palavra de Deus originou-se de vocês, mulheres? Se vocês, o único povo que ela alcançou, se vocês é o único povo, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe escrevo são mandamentos do Senhor. Quer dizer, irmãos, muitas pessoas vão ignorar, dizendo que isso é um mandamento de Paulo. Era um pensamento machista de Paulo, humano, que foi só para aqueles dias, que era naquela igreja que tinha aquele problema onde que as mulheres falavam demais,
Mas veja que Paulo diz que isso aqui é um mandamento do Senhor, é um mandamento do Espírito Santo, é de Deus esse mandamento. E ele diz: se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. O apóstolo Paulo está dizendo: quem ignorar esse mandamento, as cartas da igreja, ele mesmo será ignorado, a pessoa mesmo será rejeitada por Deus. Agora, muitas pessoas dizem assim: como Deus me usa, irmão Vinícius, maravilhosamente. Eu creio nisso. E o Espírito Santo, ele é derramado sobre toda a carne, sobre até os descendentes de Caim. Até Judas recebeu o Espírito Santo. Então, muitos rebeldes, lê o Salmo 68, como os dons do Espírito são derramados até mesmo pelos rebeldes. Então, agora, os frutos do Espírito, o que nós cremos? Que um cristão, ele, para ser abençoado por Deus, eles têm que estar se colocado na posição que Deus colocou no ministério. Tanto homem como mulher, Deus colocou. Tem sua posição na casa de Deus. E esse ministério pastoral, ele não foi ordenado a mulheres, mas a homens. E vamos ler, vamos ver, antes de ler Timóteo, vamos ler aqui Efésios. Vamos ver qual foi o ministério que Deus ordenou. Efésios, capítulo 4. Vamos ver o ministério que Deus ordenou para que a igreja fosse edificada. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Ele designou alguns apóstolos, veja que está no masculino, irmãos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tudo no masculino, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, quando Deus vem e nos revela a mensagem, essa mensagem, então nós estamos amadurecendo. Quando nós aceitamos isso, que esse não é o nosso papel, esse não é nosso ministério, e um cristão só pode ser abençoado quando ele é posicionado de acordo com as escrituras na Bíblia. Ele está posicionado no corpo de Cristo, então ele cresce no conhecimento, ele cresce na fé e até ele chega à estatura de varão perfeito. Eu não acredito que nenhum cristão fora do seu lugar será plenamente abençoado, 100% abençoado, porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. E a maneira de fazer a obra de Deus é de acordo com a sua palavra, não de acordo com a nossa ideia, com o nosso pensamento, de acordo com o que a igreja pensa, com a nossa teologia, mas de acordo com a Bíblia. Alguém questionou o apóstolo Paulo, por que as mulheres não deveriam pregar? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Veja bem, novamente, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, nem use de autoridade espiritual sobre o homem. Quando uma mulher, irmão, ela abre a Bíblia e ela prega, e ali há homens, ela está usando de autoridade espiritual. Isso está contra, está desorganizado, está fora, porque primeiro Deus formou o homem. E ele diz mais, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então o apóstolo Paulo está dizendo, alguém questionou por que a mulher não deve pregar, e Paulo responde, porque a mulher ela é o vaso mais frágil e Deus está preservando a mulher. Deus está guardando ela, a mulher de Deus. Porque Deus vai cobrar o sacerdócio do homem, Deus vai cobrar desses homens, o chamado deles, Deus vai cobrar deles. E as pessoas falam, mas os homens não querem mais pregar, não querem mais evangelizar, é por isso que as mulheres estão indo. Irmãos, Deus sabe o que faz. A obra é dele, é ele quem chama.
É Ele que conhece a necessidade da sua obra. Eu apenas quero fazer o que a Bíblia diz para mim fazer. E o mais é com Deus. Então, como diz aqui, entretanto a mulher será salva dando à luz filhos, se eles permanecerem na fé, no amor e na santidade. A Bíblia tem uma ordenança para a mulher ensinar as mulheres mais velhas, mais idosas, mais maduras, que têm uma vida idônea, ensinarem as mais novas a serem boas esposas, a serem obedientes aos seus esposos, boas donas de casa. Então, isso é Bíblia, irmãos, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda o seu parecer. Deus não trabalha de uma maneira no passado e outra maneira aqui na frente, não. Deus trabalha da mesma maneira. E isso é por toda a Bíblia. Irmão Vinícius, da onde surgiu esse ministério de mulheres pregadoras? Isso é um espírito, irmãos, o espírito de Jezabel. Jezabel foi uma mulher que, você sabe quem foi Jezabel? Ela tomou o lugar de seu esposo Acabe e ela mandou matar os profetas do Senhor. E esse espírito veio todo tipo de vaidade e de autoridade. Desse espírito surgiu o movimento feminista, onde se prega que a mulher deve ser igual ao homem em todas as coisas. Então, eu vejo assim, eu não creio que Deus é machista, eu não creio que o apóstolo Paulo é machista. Eu creio que realmente Deus ama cada um de nós, ama as mulheres, as santas mulheres de Deus, e Deus está guardando e preservando estas mulheres disto. E até mesmo no espírito de cada uma delas, das irmãs, elas sabem que elas realmente estão fora da posição delas. Às vezes falta isso para elas realmente serem abençoadas em sua plenitude. Falta se colocarem realmente aonde Deus as colocou. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine, que Deus te guie a toda a verdade. Estamos aqui para ajudar a cada um dos irmãos através das Escrituras, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E conto com as orações dos irmãos cada dia mais para esse trabalho. Eu espero que poder ter ajudado um pouco os irmãos. Mas medite nessas coisas. Medite ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Medite em 1 Timóteo 2, versículo 11. Medite por que Jesus nunca escolheu uma mulher para ser uma apóstola, né? Uma bispa. E medite ali em Tito, Timóteo, capítulo 3, onde Deus escolheu homens, varões idôneos, marido de uma só mulher, né? Um pastor realmente, que tenha realmente um chamado por Deus para pastorear. Isso é um ofício para homens e Deus cobrará de todos nós isto. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.